Eu me chamo Mike. Foi no ano de 1960. Carolina do Norte, cidade de Bell, condado de Guilford. Nesta época, eu tinha apenas 17 anos de idade. Eu era um garoto humilde e simples, filho de um mecânico de automóveis. Mas eu era considerado o bonitão do pedaço. E todas as garotas ficavam ao meu redor, principalmente duas amigas que moravam próximo da minha casa. Nós três estávamos sempre juntos. Aquelas duas garotas eram como se fosse da minha família. Então, nesse mesmo ano, havia chegado uma nova garota transferida para a escola. Ela veio morar na cidade. Tinha vindo do estado do Colorado. Ao ver aquela garota, foi amor pela primeira vista. E ela se chamava Angel. E tudo aconteceu muito rápido. Na escola eu me aproximei daquela garota e ela gostou daquele jeitão meu meio rebelde. Confesso que tudo começou com uma simples amizade. Mas ao decorrer do tempo, aquela simples amizade se tornou um relacionamento de muita paixão. Aquela garota passou a acompanhar eu e minhas amigas em todas as festas que a gente ia. E no meio dessa história romântica, havia algo que era muito perturbador, pois os pais de Angel não aprovavam o relacionamento de namoro que eu e Angel estávamos vivendo. Pois a família de Angel era uma família de classe alta social, diferente da minha família, sendo o meu pai um simples mecânico de automóvel. E mesmo contra o consentimento dos seus pais, eu e Angel, estando muito apaixonados um pelo outro, a gente continuava se encontrando escondidos. E ao passar de um ano, eu havia completado 18 anos de idade e fui convocado para participar do exército americano dos Estados Unidos para cumprir missão na Guerra do Vietnã. Minhas duas amigas, meus pais e Angel não queriam que eu fosse para a Guerra do Vietnã, mas eu já estava decidido, pois eu sabia que aquele era o momento. Mesmo não tendo certeza que eu ia voltar, ao menos eu ia provar para todos, principalmente para os pais de Angel, que eu era útil para alguma coisa. Então minhas duas amigas, meus pais e Angel acabaram concordando com minha decisão. E Angel prometeu que ia me esperar voltar da Guerra do Vietnã para que a gente se casasse. Então, ao me apresentar ao exército americano, eu comecei a seguir aquele protocolo de muitos treinamentos. Após alguns dias de treinamentos, comecemos a ir para os campos de batalha no Vietnã, realizando ataques em massas, artilharia com aeronaves e também emboscadas, invadindo as linhas inimigas com ataque surpresa e emboscadas com armadilhas e bombas. Pois aqueles soldados vietnamitas eram tão cruéis que usavam seu próprio povo como escudo humano. A gente muitas vezes, consequentemente, acabávamos de matar muitos civis, incluindo pessoas idosas e crianças. E foi numa noite que decidimos invadir as linhas inimigas de surpresa. Mas os soldados vietnamitas haviam preparado uma emboscada para a gente, sendo de muitas armadilhas com bombas letais.
E com muito azar, o batalhão inteiro foi atingido. E eu testemunhei coisas assustadoras e perturbadoras, vendo meus companheiros aos pedaços. Eu era o único sobrevivente e me encontrava num estado muito grave. Sob o ataque daquela emboscada com muitas bombas, havia um enorme ferimento no meu abdômen. Eu estava perdendo muito sangue. Não tinha nem forças para ficar em pé. E nem sequer conseguia segurar o fuzil. Estando naquele campo de batalha, o batalhão inteiro aos pedaços ao meu redor, foi quando de longe avistei os soldados vietnamitas se aproximando. Com suas baionetas, eles espetavam os corpos, para ter certeza que já estavam todos mortos. Eu estava abaixado, sem força para me levantar. Foi quando a atmosfera começou a mudar. Naquele calor, intensificou uma neblina e começou a ficar uma temperatura muito fria. E aqueles soldados vietnamitas ficaram todos paralisados, como o tempo estivesse parado naquele momento. Então aquela neblina sumiu. Foi quando avistei um ser. Era um ser enorme. Alguém de um porte muito elevado, pois aquele ser deveria ter uns 4 metros de altura. Diferente de qualquer ser humano na face dessa terra, pois ele possuía asas enormes, garras afiadas e gompas. Então aquele ser falou: "Pois deixe que eu me apresente, eu me chamo Abigor, pois sob o comando de Lúcifer, sou um general que estou à frente de 60 legiões de soldados. Pois nesse momento você está tendo uma oportunidade única, algo que é raro de acontecer, pois o seu desespero, a sua angústia me trouxe até aqui. Você deseja morrer aqui nesse campo de batalha? Ou deseja voltar para a sua família, seus amigos e sua namorada?" Naquela hora era como aquele ser tivesse manipulado o meu lado sentimental. Ao desespero, não querendo morrer na guerra, sem saber direito o que estava acontecendo, eu aceitei. Então aquele ser levantou suas 2 mãos e apareceu 2 objetos mais gigantescos. Um dos objetos era um enorme relógio de ponteiro antigo, e o outro era um objeto do século XV ou do século XX, que chama ampulé, pois aqueles objetos estavam funcionando de forma contrária. O relógio estava andando em sentido horário. A ampulé estava subindo a areia em vez de descer aquela areia que fica dentro. E aquele ser começou a falar algumas palavras. A partir dessa noite, nasce um novo homem para o mundo. Aquele homem inútil, ineficiente não existe mais, mas sim um herói de guerra, um guerreiro que defendeu as cores da bandeira do seu país. A partir de agora, será compartilhado tudo o que houver próximo dele a mim. Estaremos ligados, seremos um só. Nossa conexão será 100%. Mesmo no meu tempo, mesmo no tempo dele aqui na Terra. Após aquela criatura desaparecer com aqueles objetos, eu me senti muito bem, e quando olhei para o meu abdômen não havia mais ferimento algum. Então eu consegui levantar. Eu percebi que eu estava muito forte, não estava mais fraco. Quando olhei à frente, aqueles soldados vietnamitas estavam deitados pelo chão. Ao me aproximar, presenciei algo assustador, pois eles estavam todos carbonizados. Era como todo aquele batalhão daqueles soldados vietnamitas haviam sido incendiados. E de alguma forma, aquele ser salvou a minha vida e acabou com todo aquele batalhão de soldados vietnamitas. Naquela hora eu consegui sair daquele lugar e cheguei até a base do meu batalhão. Comecei a entrar em contato com o superior.
pois os tenentes, coronéis e capitães ficaram assustados com aquela situação dos soldados vietnamitas. Eles não entendiam o que havia acontecido com aqueles soldados, pois aquilo era algo muito estranho. Eles estavam praticamente todos carbonizados, com queimadura de alto grau. Mas eles deram aquele caos como encerrado e me dispensaram para que eu ficasse em casa. Ao retornar para a cidade de Bell, nos Estados Unidos, Carolina do Norte, eu fui recebido como herói. A cidade toda havia preparado uma recepção maravilhosa para o meu retorno. Então eu matei as saudades de meus pais, minhas amigas e Angel. E na primeira noite na casa de meus pais, estava dormindo. Foi quando comecei a ter um sonho muito estranho, pois eu sonhei com todo o batalhão e também o sargento, que eles estavam me cobrando no sonho, que eu não deveria ter abandonado eles, que um soldado nunca deixa outro soldado para trás, pois o destino na guerra já havia selado seu tempo de vida. Você deveria estar com a gente. Você não deveria estar vivo. Ao o sargento falar aquilo logo, meu sonho já havia mudado. Eu me encontrava num lugar na frente de um espelho, observando uma enorme figura de um crânio. Em seguida, o sonho retornava a mudar. Eu estava dentro de uma caverna. Eu avistava uma criatura com uma aparência assustadora. Logo em seguida, o sonho retornava a mudar. Avistei muitas pessoas acorrentadas. E aquelas pessoas acorrentadas ficavam gritando ao desespero, como se estivessem sentindo muita dor. E o sonho continuava a mudar. Neste sonho, eu estava num lugar onde havia uma multidão. Havia uma chama enorme que sugava as pessoas para dentro. Estavam todos em desespero. Era como aquilo tudo se fosse real. Então, muito assustado, eu acabei acordando. Naquela noite eu não consegui ficar no meu quarto. Então eu saí pelas ruas da cidade para caminhar um pouco e esfriar minha cabeça. Eu me sentia triste pelo fato do batalhão inteiro ter morrido, assim como o sargento. Sonhando com eles, eu ficava a lembrar. Caminhando pelas ruas da cidade, foi quando escutei aquela voz nas minhas costas. Tudo bem, Mike? Como está você? Sinto que você está meio perturbado. Naquela hora eu virei e olhei para trás. Para minha surpresa, era ele, Abigor. Estava parado bem no meio da estrada. E eu falei para ele: o que você quer comigo agora? Pois ele falou: calma, Mike. Pelo que eu vejo, parece que você está meio desapontado. Eu lhe dei uma nova vida. Não deixei você morrer naquela guerra. E lembre-se, só estou aqui para lembrar você que temos um contrato. Pois somos um só. Tudo que é seu é meu. Mas não se preocupe. Você não vai me ver tão cedo. Ou, digamos, daqui a 75 anos. Assim foi feito nosso contrato. Por cada pessoa que você ama, são 15 anos de vida aqui nessa terra. Ou seja, são 5 pessoas, Mike. Daqui a 75 anos, vamos se ver. Vai ser um longo tempo. Você estará com 93 anos de idade. Então, vai expirar o seu contrato. E você vai ter que me acompanhar. Não se esqueça, eu vou repetir novamente. Somos um só. Naquele momento, Abigor desapareceu, gerando uma enorme fumaça e um cheiro forte de enxofre. Ao ele ter falado aquelas coisas, eu não entendi nada. Mas a curiosidade ficou me consumir. Eu me perguntava o que significava aquilo que ele havia falado.
Cada alma representa 15 anos de vida nesse plano terrestre para mim, pois 5 almas são 75 anos de vida que ele havia me concedido. Mas eu não entendi aquilo, pois tudo que eu amo tinha que compartilhar ele. Então essas 5 almas seriam minha namorada, minhas 2 amigas, meus pais. Ou seja, 75 anos de vida foi concedido para mim. Assim ele falava. Com todos aqueles enigmas e coisas inexplicáveis, eu ficava caminhando na estrada a pensar. Então naquela noite eu resolvi esquecer tudo aquilo, retornei para casa e continuei a dormir. E quando amanheceu, o exército entrou em contato comigo. E eu fui convidado para ser prestigiado com o meu desempenho de combate na guerra no Vietnã. E para minha surpresa, eu fui condecorado com medalha de honra e bravura. Era algo maravilhoso que estava acontecendo comigo. Estava sendo muito valorizado, algo que nunca acontecia na minha vida. Então agradeci aqueles tenentes-coronéis e retornei de volta para a minha cidade. Quando cheguei na cidade, todos estavam em pânico. A casa de meus pais, junto com a oficina que meu pai consertava automóveis, ocorreu um enorme incêndio. Infelizmente, meus pais, minhas 2 amigas e Angel estavam dentro da casa. E eles vieram a falecer carbonizados. Acontecido aquela morte trágica com Angel, meus pais e minhas amigas, logo eu lembrei do Vietnã. Era algo semelhante que havia acontecido com os soldados vietnamitas. Era como o universo estivesse me cobrando. Mas eu sabia que aquilo tinha alguma coisa a ver com o contrato que eu havia feito com a Bigor. Acontecido aquela tragédia, eu fiquei alguns dias no alojamento do exército. O exército, com um ato de muito respeito e solidário, construiu uma nova casa para mim, no mesmo lugar onde havia incendiado a casa de meus pais. Eu passei a viver nessa casa, e o exército me indenizou uma boa renda salarial mensal. Pois hoje sou um idoso de 83 anos de idade, um homem solitário e muito triste. Estou só esperando que chegue a época que esse contrato com a Bigor expire. Falta só mais 10 anos para eu completar 93 anos de idade e me despedir desse mundo. Estou pronto para acabar com as consequências das minhas ações e de meus atos. E esse é o meu relato. O relato do velho idoso Mike, que se chama Mike e o Pacto no Vietnã.